Em Filipenses 4, 6 e 7 está escrito: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse texto não ignora a realidade da ansiedade, nem trata o assunto de forma superficial. Ele apresenta um caminho. Mostra que existe uma resposta prática e espiritual para lidar com aquilo que se passa dentro da mente e do coração. A ansiedade não é tratada apenas como um sentimento passageiro, mas como algo que precisa ser direcionado, conduzido e transformado. Senhor, eu reconheço que existem momentos em que minha mente se enche de pensamentos que eu não consigo controlar. Situações que ainda não aconteceram começam a ocupar espaço como se já fossem reais. Existe uma pressão interna, uma sensação constante de que algo precisa ser resolvido imediatamente, mesmo quando não depende de mim. Em meio a isso, percebo o quanto minha paz se torna instável. Hoje eu te peço, ensina-me a lidar com a ansiedade de forma madura e alinhada contigo. Dá-me clareza para discernir o que está sob minha responsabilidade e o que precisa ser entregue. Ajusta meus pensamentos, acalma meu coração e fortalece minha confiança. Amém. A ansiedade não começa no ambiente externo, ela se desenvolve internamente, na forma como a realidade é interpretada. Dois cenários semelhantes podem gerar reações completamente diferentes, dependendo da forma como são processados. Isso revela que o ponto central não está apenas no que acontece, mas no significado que é atribuído ao que acontece. A mente começa a antecipar possibilidades, criar cenários e tentar prever resultados, muitas vezes sem base concreta. Esse movimento gera desgaste, porque a pessoa passa a viver emocionalmente em situações que ainda não existem. Existe uma tentativa constante de controle por trás da ansiedade, uma necessidade de garantir que tudo esteja sob domínio, que nada saia do esperado, que cada variável seja antecipada. Porém, a vida não responde a esse tipo de estrutura. Nem tudo pode ser previsto, nem tudo pode ser ajustado antes de acontecer. Quando essa tentativa de controle não encontra resposta, a mente entra em um ciclo de repetição, buscando soluções que não estão disponíveis naquele momento. É nesse ponto que o texto de Filipenses apresenta uma direção clara. Apresentem seus pedidos a Deus. Existe um movimento de transferência acontecendo aqui. Aquilo que está ocupando o espaço interno precisa ser direcionado para fora. Não como uma fuga, mas como um alinhamento. A oração não é apenas um ato religioso, ela é um mecanismo de reorganização interna. Quando a pessoa verbaliza, reconhece e entrega, algo começa a se ajustar dentro dela. Esse processo envolve intencionalidade, não é automático. A tendência natural da mente é retornar ao padrão de preocupação. Por isso, existe uma necessidade de prática contínua. A cada pensamento que tenta assumir controle, existe uma oportunidade de reposicionar o foco. Isso não significa ignorar responsabilidades, mas evitar carregar antecipadamente aquilo que ainda não aconteceu. Outro ponto importante é a forma como os pensamentos são alimentados. A mente não permanece neutra. Aquilo que é consumido, repetido e reforçado começa a moldar a forma de pensar. Informações excessivas, comparações constantes e estímulos contínuos podem intensificar a ansiedade. Existe uma necessidade de filtrar o que entra, não como isolamento, mas como proteção daquilo que está sendo construído internamente. Em Mateus 6,34 está escrito: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse ensinamento não elimina o planejamento, mas ajusta a perspectiva. Existe uma diferença entre se preparar e tentar viver emocionalmente o futuro antes que ele aconteça. Quando a mente é trazida de volta para o presente, a carga diminui. O foco se torna mais claro. As decisões se tornam mais objetivas e o desgaste emocional é reduzido. A ansiedade também está conectada à forma como o tempo é percebido. Existe uma urgência interna, uma sensação de que tudo precisa acontecer rapidamente. Quando as coisas não seguem esse ritmo, surge frustração, insegurança e pressão.
Desenvolver maturidade nesse aspecto envolve compreender que nem tudo acontece no tempo esperado e que isso não significa que está fora de controle. Existe um processo sendo conduzido, mesmo quando não é visível. Outro elemento essencial no tratamento da ansiedade é a respiração consciente. O corpo e a mente estão conectados. Quando a respiração se torna acelerada, o corpo interpreta como um sinal de alerta, intensificando ainda mais o estado de ansiedade. Ajustar a respiração não resolve tudo, mas ajuda a interromper o ciclo fisiológico que sustenta esse estado. É uma forma prática de trazer o corpo de volta ao equilíbrio enquanto a mente está sendo ajustada. A ansiedade também pode revelar áreas onde a confiança ainda está sendo construída. Existem situações que geram mais impacto emocional do que outras, e isso não é aleatório. Geralmente, essas áreas estão ligadas a expectativas, responsabilidades ou medos específicos. Em vez de ignorar esses pontos, existe uma oportunidade de aprofundamento. O que está gerando esse nível de preocupação? Qual é a base desse pensamento? Existe algo real sendo tratado ou apenas uma projeção? Em 1 Pedro 5,7 está escrito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Esse versículo não apresenta a entrega como um conceito abstrato, mas como uma ação direta. Lançar envolve decisão. Envolve reconhecer que não é possível sustentar tudo sozinho e escolher transferir aquilo que está pesado demais. Essa entrega não acontece uma única vez. Ela precisa ser repetida sempre que necessário, até que a mente aprenda um novo padrão. Com o tempo, a prática constante começa a produzir estabilidade. A ansiedade não desaparece completamente, mas deixa de dominar. A pessoa passa a perceber mais rapidamente quando os pensamentos estão saindo do lugar e consegue reposicionar com mais consciência. Existe um crescimento nesse processo, uma construção de maturidade emocional e espiritual que não acontece de forma instantânea. Outro aspecto importante é a importância de não caminhar sozinho. Compartilhar aquilo que está sendo vivido, seja com Deus em oração ou com pessoas de confiança, ajuda a tirar o peso do isolamento. A ansiedade cresce no silêncio interno, quando os pensamentos circulam sem confronto. Quando são expostos, muitas vezes perdem força, porque deixam de ser alimentados apenas pela percepção individual. A gratidão também exerce um papel importante nesse processo. Em Filipenses, o texto menciona ações de graças, junto com a oração. Isso não é um detalhe. A gratidão ajusta o foco. Em meio a tantas possibilidades negativas que a mente pode criar, lembrar do que já foi feito, do que já foi sustentado e do que já foi superado traz equilíbrio. Não se trata de ignorar dificuldades, mas de não permitir que elas sejam a única referência. A ansiedade tende a ampliar problemas e reduzir a percepção de solução. A gratidão faz o caminho inverso. Ela amplia a percepção de provisão, de cuidado e de presença. Isso fortalece a confiança e reduz a necessidade de controle absoluto. Também é importante reconhecer limites. Nem tudo pode ser resolvido de uma vez, nem todas as respostas virão no mesmo momento. Desenvolver paciência consigo mesmo faz parte do processo. Existe um ritmo de crescimento que precisa ser respeitado. Forçar uma solução imediata para algo que ainda está em construção pode gerar ainda mais pressão. A paz mencionada em Filipenses não é resultado da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio a eles. É uma paz que guarda a mente, que protege o coração, que cria estabilidade interna mesmo quando o ambiente externo ainda não mudou. Essa paz não é produzida pelo esforço humano, mas é acessada quando existe alinhamento. Isso não elimina a necessidade de ações práticas. Organizar tarefas, estabelecer prioridades, cuidar do corpo, descansar e criar rotinas saudáveis fazem parte do processo. O espiritual e o prático caminham juntos. Ignorar um desses aspectos cria desequilíbrio. Com o tempo, a ansiedade deixa de ser vista apenas como um problema e passa a ser entendida como um sinal. Um alerta de que algo precisa ser ajustado, seja na forma de pensar, na forma de viver ou na forma de confiar. Quando esse sinal é bem interpretado, ele deixa de paralisar e passa a direcionar. Existe liberdade nesse processo.
Não uma liberdade instantânea, mas construída. Cada escolha de entregar, cada ajuste de pensamento, cada momento de consciência contribui para uma vida mais estável. A ansiedade perde espaço à medida que a confiança é fortalecida. Senhor, guarda minha mente e meu coração. Ensina-me a lidar com a ansiedade com sabedoria, sem ignorar o que precisa ser tratado, mas sem permitir que isso domine minha vida. Que eu viva com equilíbrio, confiança e sensibilidade à tua direção. Amém.